medicina de ponta. Hoje entrevistaremos a médica dermatologista, doutora Lilian Stephan, que é credenciada pela Lynx Serviços de Saúde. Tudo bem, doutora Lilian? Tudo bem. Nós vamos tentar abordar, eu sei que a dermatologia é uma especialidade que tem muitos problemas, vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa. Eu gostaria de perguntar para a senhora quais as causas da queda de cabelo. Bom, em homens, a causa principal seria genética, causada por um hormônio mesmo que, ao nível de couro cabeludo, causaria a queda, um hormônio masculino mesmo. Em mulheres, a causa mais frequente uma das causas seria o estresse, problemas internos como tireoide, diabetes, problemas de caspas, dermatite seborreica, febres também podem causar, e principalmente parto, pós-parto. É muito comum a alopécia, depois de 6 meses do parto, ela apresenta essa queda de cabelo, que é totalmente reversível. E quando é hereditária, existe alguma coisa que pode ser feita ou pode se retardar a queda? Não? Hoje em dia temos alguns medicamentos, o tratamento é feito basicamente à base de loções com minoxidil e também com a finasterida via oral para os homens. São vasodilatadores, né? Que melhorariam a circulação no folículo piloso, seria isso? Isso, o minoxidil teria esta ação. E já a finasterida teria um efeito de bloquear o hormônio mesmo, o hormônio masculino. Existem receptores para hormônios masculinos e ele bloquearia esses receptores a nível de couro cabeludo. Então por isso que a alopécia, a queda de cabelo é muito mais frequente em homem do que em mulher, tem muito a ver com o hormônio então, né? A mulher também apresenta aquela queda de cabelo genética, mas é mais difusa. Ela não é assim como do homem, porque a mulher não fica calva. E ela apresenta, assim, em geral, do couro cabeludo, e ela apresenta com menos fios de cabelos, mas não localizada como dos homens. Não querendo assustar, mas doenças infecciosas como a sífilis podem causar queda de cabelo também? Muito bem lembrado. Qualquer doença infecciosa pode causar queda de cabelo. Então é importante pedir um exame de sangue, mas elas realmente são reversíveis. Elas voltam, quando a doença infecciosa é curada, o cabelo volta a nascer normalmente. Quer dizer, primeiro não tente se autotratar, procure um médico, porque a queda de cabelo é um problema sério. Continuando, outro problema muito sério que eu vejo que realmente é desesperador para as pessoas que têm isso, pessoas que têm excesso de transpiração. O que existe hoje em dia para tratamento do excesso de transpiração? Olha, realmente o excesso de transpiração é uma coisa que prejudica muito a vida social das pessoas. Porque aquelas pessoas, você imagina, que transpiram muito nas mãos, chegando a molhar o papel ao escreverem, ou nos pés também, dificultando o calçado, a colocação de um calçado, e também a nível de axilas, é um pouco constrangedor a nível social. Mas esse dá problema. Nas mãos, como que chama isso? Você cumprimenta uma pessoa, a pessoa está com a mão toda molhada? Hiperidrose, é um excesso, aumento da transpiração. O que se faz para hiperidrose? Olha, para hiperidrose, ele é causado muitas vezes por uma ansiedade da pessoa e também pelo número excessivo de glândulas sudoríparas que secretam o suor. Então pode-se usar desodorantes antitranspirantes, pode-se fazer uma raspagem da axila para tirar um pouco das glândulas sudoríparas e também uma coisa que tem muito resultado é o tratamento cirúrgico, que é a simpatectomia. É uma cirurgia feita com videolaparoscopia, toracoscopia, que é um equipamento moderno, que você introduz uma agulha, tentando destruir os gânglios simpáticos que ficam próximo da coluna vertebral. Que são os responsáveis pela os gânglios simpáticos, das glândulas que são responsáveis pela hiperatividade das glândulas. Mas isso só em último caso, né? Quando os outros tratamentos não resolvem, então fazemos a indicação cirúrgica, que geralmente hoje em dia, com as tecnologias modernas, está muito bem sucedido. Muito bom. E falando um pouco até dentro da minha área, né, calos e calosidades, eu queria ver a visão do dermatologista. Eu tenho uma visão do ortopedista, né? O que a senhora
Como é que a senhora trata calos e calosidades? E por que eles são causados? Geralmente, esse é um problema também que atrapalha muito, porque os pés, você já viu pessoas que ficam até de mau humor quando os pés estão doloridos, porque nós necessitamos cada minuto, né, dos pés para andar, Então, realmente, podemos encaminhar ao ortopedista para avaliar a estrutura óssea do pé e verificar se há alguma alteração dos ossos do pé. Se não houver essa alteração óssea, podemos fazer raspagens, aplicação de nitrogênio líquido, a orientação quanto aos calçados também. O que é o olho de peixe que dói tanto? Porque, para diferenciar, como que a gente difere esse olho de peixe de uma verruga plantar? Qual que é a diferença exata? Olha, o olho de peixe é um nome popular. Então, é um nome popular que ele é usado tanto para verruga quanto para calo. A verruga, ela é muito parecida com o calo. Só que ela apresenta, se olharmos bem atentamente, veremos uns pontinhos enegrecidos sobre a verruga, que são os vasos coagulados. Então, ela tem essa diferença de realmente anatômica. Mas a conduta é diferente? A senhora raspa o calo? É diferente. O que é feito para a verruga e o que é feito para o calo por si só? A verruga, ela geralmente, se você remover, é claro que não cirurgicamente, você nunca vai fazer uma cirurgia, porque ela volta e volta pior. Então, você pode fazer um tratamento com remédios mesmo para colocar em casa, queratolíticos, e ela, ao ser removida, ela é eliminada completamente. O calo, se você não orientar para uma mudança do tipo de sapato, ou então verificar se não há uma alteração óssea do pé, se ela não está pisando errado, ele não vai se resolver. Vocês estão vendo bem exatamente isso. Eu vejo isso no dia a dia, as pessoas que vão ao pedicuro, tratar suas calosidades e vão sempre ao pedicuro e vão ser eternos clientes do pedicuro se não procurarem a causa exata. O calo é consequência de uma sobrecarga, tá? Então, existe solução para o calo desde que você descubra onde está essa sobrecarga. Às vezes só uma palmilha resolve. E aí você não vai mais precisar ir no pedicuro para tirar calo, e sim para tratar dos seus pés, da beleza dos seus pés, mas não para ficar tirando calo. Agora, voltando ao assunto que assim, nos dias de hoje, acho que muitas pessoas são acometidas e dores e tudo. Na pele, a pele sofre alguma influência do estresse? Como o estresse se aflora na pele, digamos assim? Sem dúvida. Existem muitos problemas de pele causados pelo estresse mesmo. Existem problemas de psoríase, vitiligo, existem alergias mesmo, existem escoriações neuróticas que a própria pessoa ela agride a sua pele, sem perceber, ela vai lá e dá aquela cutucadinha na pele. Se confunde com escabiose isso, né? Pode ser confundido com várias coisas. A pessoa que se fere, como que chama? Como que é? Neurodermite? Neurodermite, isso mesmo. É uma neurose da pele. Isso mesmo. A acne também, em mulheres, mesmo fora da adolescência, está muito comum devido ao aumento da oleosidade da pele, ocasionada pelo estresse mesmo. A própria hiperidrose, que é o aumento da transpiração, também é causada também, às vezes, pela ansiedade. Pelo jeito, tem muita coisa em dermatologia que tem a ver com o estresse, então. Tem, Uma pessoa que tem psoríase, mesmo não sendo estressada, você não pode... Não podemos atribuir essas patologias ao estresse unicamente, mas elas são desencadeadas pelo estresse. A pessoa precisa ter uma tendência de apresentar essas patologias, essas doenças, mas realmente o estresse pode agravá-las. E a senhora costuma recomendar até uma psicoterapia para essas pessoas que têm uma psoríase, um vitiligo, como coadjuvante? Quer dizer, acho que mal não faria, né? Não sei se é da prática diária do dermatologista. Não, é o ideal. Realmente é o ideal e seria bom mesmo, tratamento conjunto. Muito bom. E acne? O que há de novo em acne? Bom, acne O que é acne, né? Antes de mais nada. São popularmente conhecidas como espinhas, né? E realmente deve-se fazer o tratamento para evitar aquelas marcas, cicatrizes ocasionadas pela acne. Então, existem tratamentos tópicos em casa, a pessoa começa com o uso de pomadas em casa,
à base de peróxido de benzoíla, à base de ácido retinóico, ácido glicólico, antibióticos tópicos. Se não resolver, pode-se tomar um antibiótico via oral. Existem os retinoides via oral, o isotretinoína via oral, que é muito para casos de acne grave. E para as marcas que ficam também existem os peelings, até o próprio laser que ajudaria também. O laser se usa também em acne? É uma das tentativas. Ele não resolve sozinho, mas ele ajuda na formação do colágeno na parte de cicatrizes. Perfeito. Onde mais? Que outras indicações? Que hoje se fala tanto em laser, que outras indicações existem para laser? Para que patologias de pele que o laser é utilizado? Ele é muito útil para aquelas manchas, chamadas hemangiomas, manchas do porto, aquelas manchas de nascença, cor de vinho. Ele é muito usado para remoção de pelos, para epilação, para depilação. Ele é usado também para remoção de tatuagens, para pintas, melanoses, aquelas manchas de sol nas mãos, para rejuvenescimento. Né? Ele é usado para essas finalidades e algumas outras também. Mas por que ele tem vantagem sobre, por exemplo, nós vamos falar no próximo bloco sobre tatuagem, né? E eu sei que você pode tirar uma tatuagem com dermoabrasão ou com laser. Por que ele tem vantagem sobre a dermoabrasão? Qual a vantagem do laser que se fala tanto? Olha, veja bem, não é para tudo também que ele pode ser utilizado. Tem algumas coisas que não há vantagem se utilizar o laser, né? Que ele é mais seletivo. A vantagem do laser é que ele é mais seletivo. Então, ele atuaria somente no tecido-alvo, no que você quer atingir. Por exemplo, para uma remoção de hemangioma, aquelas manchas cor de vinho, de nascença, você atuaria na hemoglobina, que é na célula sanguínea. Ele é específico para a hemoglobina. Para a remoção de manchas de mãos, ele atuaria só na melanina e não agride o tecido normal. Mesma coisa da tatuagem, ele atua só no pigmento praticamente. Ele não queima então a camada mais superficial da pele, é isso? Não, ele não queima as outras estruturas, ele consegue ser seletivo. Ele tira o pigmento? Sem agredir, ele é mais seletivo, sem agredir. Perfeito. Perfeito. Mas não é para tudo que ele é utilizado, tem outras coisas que não há vantagens. Perfeito. Agora, eu queria, em poucas palavras, se a senhora pudesse, estamos terminando o bloco, os cuidados básicos que a pessoa deve ter com a pele e a partir de que idade, né? Para ter sempre uma pele de criança. Certo. Desde bebê, a partir dos 6 meses, a pessoa, se ela já usar o fotoprotetor, a partir de número 15 já está bom, ela já vai estar fazendo uma grande coisa pela sua pele. Então é muito importante lavar a pele seca, lava com leite de limpeza, pele oleosa com sabonetes líquidos, lava 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Passa o filtro solar de manhã, e já está fazendo uma grande coisa pela pele. Doutora Aline, quais os cuidados que devemos ter com a pele no verão? Bom, sem dúvida, as micoses, elas ocupam, assim, o primeiro lugar. Existem vários tipos, uma queixa muito frequente seriam as micoses de unha, porque as pessoas vão fazer aqueles exames médicos de piscina, e não passam no exame, então elas necessariamente, mesmo que não esteja incomodando, elas têm que tratar, porque também aquilo é uma fonte de fungos para outros locais do pé, né, e do corpo em geral. E existem também as micoses da pele mesmo, propriamente ditas, que podem ocorrer entre os dedos dos pés, nas virilhas, em qualquer parte do corpo, né, e são muito frequentes realmente nas virilhas, e entre os dedos dos pés, devido à umidade natural mesmo, a transpiração, e também pela pressa, às vezes após o banho, a pessoa sai correndo, não enxuga muito bem, então... e tem aqueles pitiríase versicolor, que seria aquele, o pessoal fala popularmente, pano branco, aquelas manchas brancas nas costas. Em relação à virilha, tem até o nome popular, o pé é o pé de atleta, né? É dos pés, né? E na virilha tem um outro nome também que se usa. Qual é o nome popular que dá íngua? Não é íngua na virilha. Que é causado também... impinge, em geral, o nome popular de fungo seria impinge. Na região da virilha. E tem a ver com o tipo de shorts? Porque normalmente as pessoas usam muito short de nylon. Faz diferença utilizar um shorts de algodão, uma cueca de algodão, que seja
meia de algodão, isso ajuda a prevenir ou durante o tratamento a senhora recomenda esse tipo de roupa? Não, realmente existe muita diferença, porque a pessoa que tem tendência a ter uma micose, que tem muitas vezes repetido, que cura, faz o tratamento, ela deve tomar alguns cuidados extras mesmo. Ela deve, por exemplo, além de enxugar bem a região para não deixar umidade, que o fungo adora umidade, ela deve usar roupas preferencialmente de algodão, porque a roupa de algodão, ela absorve mais a transpiração. Então, aquele suor não fica tanto em contato com a pele. Então, aquelas roupas de ginástica, em geral, ou roupa íntimas, ou calças, deve usar mais saias, as mulheres. Então, ela preferencialmente de algodão, que é a fibra natural e não a sintética. Mas agora, e é importante, por exemplo, no caso do homem e da mulher, utilizar a calcinha ou a cueca, ou é melhor não usar nada por baixo da roupa, quando se tem a micose na região da virilha? Não, é que geralmente ela pode ser utilizado a roupa íntima de algodão mesmo, que é uma roupa que ela absorve mais a transpiração. É melhor então usar. É que é um costume, porque então geralmente a pessoa, se ela está acostumada a usar, ela deve usar de algodão. Não, é que tem pessoas que acreditam que talvez seja uma alergia à roupa íntima e acaba não usando verdade. E na realidade acaba ficando mais umidade. Né? É que existe mesmo isso, porque existe uma alergia que pode ser muito parecido, chama dermatite de contato, que é uma alergia devido ao elástico da roupa íntima. Era isso que eu queria falar. Exatamente, devido ao próprio elástico ou tecido sintético. Ela causa a mesma alergia, que pode ser confundida com uma micose mesmo. Só que a micose, ela tem as bordas mais definidas, ela é mais pronunciada nas bordas, fica mais vermelho, assim, uma borda mais vermelha. Mas às vezes a pessoa não tem como, às vezes se ela não sabe o que é, ela tem que recorrer a um médico mesmo para fazer o diagnóstico. E falando em alergia, alergias são mais frequentes no verão ou no inverno? Olha, existem as alergias mais frequentes do verão e as mais frequentes do inverno, né? As alergias, por exemplo, existem as alergias também que são constantes. Por exemplo, alergia a calçados. Geralmente elas não mais no inverno, porque as pessoas usam mais sapatos fechados, de couro, então elas têm mais frequência no inverno. E existe também a pele seca, que é causada do inverno, que é às vezes confundida com alergia, uma pele que coça muito. A pele seca, ela tem uma característica, ela coça. Então, a primeira coisa é hidratar. Agora, no verão, eu acho que mais frequentes são mesmo as micoses, né? Existem também as alergias, por quê? Vamos supor que ela tem uma alergia a brinco, vamos dar um exemplo. Então, é geralmente causada pelo níquel, né, que contém nas bijuterias ou até mesmo o ouro tem uma porcentagem de níquel. E ela é acentuada com a transpiração. O suor, ele acentua realmente mais esse contato do níquel com a pele, então vai agravar um pouquinho mais. Como que eu sei que o ouro tem níquel ou não tem níquel? Existe uma diferença? Você fala ouro puro, ouro com níquel? Todo ouro, não existe ouro que não tenha liga nenhuma, essas ligas metálicas. Um ouro puro é difícil, eu não sou muito especialista nisso, mas quanto mais, por exemplo, ouro 18 é um ouro que tem menos níquel, ouro 14 é um ouro mais baixo, então depende também, existem os graus de pureza do ouro para determinar, mas assim, que não exista totalmente livre assim desses outros componentes, como níquel, por exemplo, é impossível. E é bastante frequente, né, esse tipo de procura. É a pessoa muito quer usar frequente. Bijuteria e não pode, e só pode usar ouro, né? Só pode usar ouro ou banhado a ouro. E às vezes não pode, né? Ou às vezes também não pode. Ou às vezes quer usar ouro, mas não tem também. E às vezes enfim. pode colocar uma pomadinha também, antes de colocar o brinco, é uma dica que eu dou, que isso não livra a pessoa da alergia, mas, ou então alguma coisa impermeabiliza, alguma pomadinha à base de silicone, que ela protege um pouco a pele mesmo. Ela impermeabilizaria a joia, pele, né? E a ela pele, fica... de certo modo. E quanto a queimaduras, né? Queimaduras podem ser causadas no frio e no calor, né? Por que o que fazer? Proteger da queimadura do sol e proteger da queimadura do frio? A queimadura realmente ela é muito frequente em
em países como o nosso, como o Brasil, um país ensolarado quase que o ano todo. E fica até difícil a gente determinar, muitas vezes, a estação do ano aqui no Brasil. Então, de repente, é sol, é chuva, é frio, muda a estação, né, muito frequentemente. Então, deve se proteger sempre, seja verão, seja inverno, todos os dias. As pessoas devem usar um protetor solar, pode ser acima do número 8. Para as peles mais morenas, pode ser do número 4 até o número 15. As peles mais branquinhas, usar realmente um protetor 15 no dia a dia ou mais. Né? Por exemplo, pessoas com tendência a manchas de pele, um protetor fator número 30 ou 60. E esse filtro solar, ele deve ser reaplicado, que é uma coisa assim que ninguém pensa. Só usa de manhã e acha que já vai estar protegido o dia inteiro. Não, ele deve ser reaplicado a cada 3 horas, porque devido à transpiração, ele perde a sua eficácia. Então, realmente, é uma dica que eu dou, realmente. Uma vez instaladas as manchas, né, que vocês dão o nome de melanose, né? O que se pode fazer? Só o fato de usar o filtro solar, essa melanose vai desaparecer ou aí precisa fazer alguma aplicação para tirar essas manchas? Olha, essas manchas elas são resultados de um acúmulo progressivo, porque o sol ele causa danos cumulativo. Então, ao longo da vida toda, ele vai causando esses danos à pele. E a partir dos 40, 50 anos vão aparecer essas consequências, né? E as melanoses são uma dessas consequências. Então, usando o filtro protetor solar, ele vai minimizar, mas não vão fazer com que as manchas sumam. Sozinha então, elas não somem, só não. Quer dizer, você estabiliza, ela não vai aumentar. Estabiliza e pode até ficar menos evidentes. Elas ficam menos escuras, mas não desaparecem. Então, ela pode usar um creme clareador em casa, existem vários cremes clareadores, à base de hidroquinona, outros produtos, ácido cógico, à base de plantas. E só passa na mancha o creme clareador? Pode passar na pele, mais na mancha, mas existem casos em que há necessidade de passar na pele em geral. E pode existir tratamentos também à base de nitrogênio líquido, gelo seco, à base até de laser para ver o clareamento dessas manchas. E uma pessoa negra, ela também precisa usar protetor solar? Precisa também, porque ela não tem uma proteção completa também. Então, ela pode também haver queimaduras, pode haver manchas. Ela deve usar, não precisa usar um fator tão alto de proteção, mas ela também deveria usar. E a partir de que idade? Quer dizer, criança, não tem idade. Até pelo contrário, né? Acho que a criança de um recém-nascido na praia tem que tomar muito cuidado, tem que usar para um nenê recém-nascido. Está no sol lá, está na praia, qual o filtro solar de branquinha? Que filtro solar que a senhora recomenda? Olha, bebê não. Bebê, depois dos 6 meses eu recomendo o uso do filtro solar. Bebê antes dos 6 meses, bebê tem que ser exposto a um sol bem da manhã mesmo, das 8 às 10, poucas horas de exposição solar. Então, deve tomar bastante cuidado. E após os 6 meses, sempre usar o filtro solar, chapéu, né, muito importante, uma camisetinha preta vai muito bem, né? Todo mundo pensa que é a branca, mas a preta é melhor no caso. E sempre reaplicando o filtro solar e tendo esses cuidados de hidratação também, tomar bastante líquidos. Porque as queimaduras, se elas ocorrerem, elas vão ser causas de câncer de pele no futuro. Então, é muito importante essa proteção desde a infância mesmo. Uma vez, como que existe a classificação da queimadura primeiro, segundo e terceiro grau e o que fazer para cada um desses tipos, uma vez já instalada a queimadura, para nós finalizarmos a queimadura bloco. De primeiro grau é aquele vermelhinho que fica, né? Depois que toma sol, depois de umas horas, a pele fica vermelha. Então, aí a necessidade de usar um creme hidratante ou apenas um creme hidratante. Pode usar também uma pomada que contenha um pouco de hidrocortisona para se tiver um ardor. No segundo grau ocorre as bolhas, né? Então tomar cuidado, não estourar as bolhas, deixar passar água boricada, não estourar, deixar reabsorver sozinho que pode infeccionar. E se estourar?
Se estourar, lavar bem com água e sabonete líquido, sabonete suave, para não infeccionar e passar água boricada. E no terceiro grau, que já é a necrose do tecido, que aí tem que ser assim, uma conduta a nível hospitalar mesmo, a debridação, tirar aquela parte que está destruída da pele. Então é nível hospitalar, né? É nível médico. E aquela pasta mentolada, que se diz pasta... Isso se usa para queimadura de segundo grau? Como é que se... Pastas secativas, essas coisas podem ser segundo usadas. Grau, aquelas pastas, elas podem ser usadas se houver bolhas, qualquer produto secativo pode ser usado para se houver bolha, mas não há necessidade, eu acho que apenas não usar um filtro solar depois se estourarem as bolhas, usar um filtro solar, porque aquela pele não tem proteção, a pele nova que nasce não tem proteção contra o sol, então sempre usar o filtro solar também. É isso aí, então, basicamente higiene, né, manter a pele limpa, e é isso aí, telespectador, você tem que cuidar bem da sua pele para que ela possa servir para você como uma proteção e o seu meio de comunicação com a beleza do nosso mundo. Tá bom? Muito obrigado, doutora Línia, e até mais. Medicina de ponta.